Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa, da Odontologia da Estratégia Saúde. Venho hoje com mais uma aprovada. Hoje estou aqui com o Lucas, que é cirurgião dentista e foi aprovado aí no concurso da CESA-CE. Já agradeço aí, Lucas, pela sua disponibilidade e peço para você se apresentar aí, pessoal. Obrigado, Larissa. Meu nome é Lucas Celestino Guezetti Aires. Eu sou natural de Vitória, no Espírito Santo, e vim para Aracaju muito novinho, com meus pais transferidos, enfim. E aqui fiquei. Eu acho uma cidade maravilhosa, Aracaju. Eu me formei na Universidade Federal de Sergipe em 2012 e fui ao Rio de Janeiro para fazer a residência e terminei em 2017. 2017. E tenho trabalhado aqui de 2017 até hoje, 2025, solo, assim, sem concurso, né? Aham, entendi. E aí, como foi então que você entrou no mundo dos concursos, né? Já que você disse que tem todo esse tempo, cerca aí de 8 anos, né, trabalhando no consultório, o que te motivou e como você chegou a esse mundo? Bom, na verdade, assim, eu nunca fui do mundo dos concursos, sabe? Eu inicio a vida no consultório particular e assim continuei. Eu posso estar enganado, assim, mas são poucos concursos, pelo menos aqui em Sergipe-Pabu, que foram abertos nesse período. Isso nunca tinha acendido isso para mim naquele momento. Eu acho que duas coisas aconteceram nesse período. A primeira foi a seguinte: minha família, que eu comecei a perceber que uma estabilidade é importante para a minha vida, né? E de eu achar que talvez esses agora fossem, por exemplo, se eu olhar para trás, o último concurso aqui tem mais de 10 anos, entendeu? Então eu achava, eu já estou nos 36 anos, eu achava, poxa, se eu não passar nesse, eu vou passar aos 46. E se seguir a mesma periodicidade, né? Então eu achei que tinha que ser agora. Eu sabia que tinha que ser agora que eu tinha que passar. E como foi, né, nesse meio tempo aí que você decidiu estudar para concurso, né? Como que você conheceu o Estratégia? Bom, eu tenho uma sorte enorme de ter muito aluno comigo. Eu já trabalho no hospital hoje, mas eu sou contratado, que é o Hospital Geral daqui, sabe, Larissa? Eu sou contratado, os contratos que o Estado faz. E assim, Sim. eu já dei aula na faculdade particular, em mais de uma, já fui professor da UFES na época, durante o mestrado e doutorado. Então, eu tenho a sorte de ter muito aluno bacana comigo, me ajudando, assim. Eu costumo dizer que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo, sabe? Eles vão lá, eles deixam o ambiente mais agradável e às vezes traz questão e aí a estratégia sempre está como é que chama? Na boca deles, né? Assim, que eles estão Aham. preparados, estão se preparando, eles estão iniciando a vida agora, ou já começando a iniciar a vida, que eu digo assim, se formando e já querendo fazer concurso. Então eles me atentaram para isso. Até então, como eu disse, estava distante dos concursos, e aí eu comprei, né, para esse concurso em específico. Então, assim, eu conheci através de alunos, de outros, meus alunos, graças a Deus, assim. E aí, então, você decidiu, né, estudar para esse concurso. E como você conseguia organizar, então? Porque uma pessoa profissional que vem aí, né, de 8 anos de consultório, decidir estudar para concurso e a partir desse momento ter que dedicar uma parte do seu tempo para estudar, eu imagino que seja um grande desafio, né? Foi um desafio. Eu tô com meu filho novinho e assim, foi uma motivação e foi um desafio, né? A motivação era ele, minha família, é claro, e o desafio foi porque ele também tá atrapalhando, né? Ele tá em casa, tá acordado, tá com 2 anos e tudo mais. Assim, eu demorei assim 2 meses que eu estudei focado, sabe? E nesses 2 meses, minha família me ajudou demais, assim. Entenderam e tudo mais, sabe? Então eu acordava muito cedo, eu já acordo cedo, mas eu acordava muito cedo e acordava entre 2 e 3, assim, e dormia muito cedo também, porque eu sabia que aquele período eu ia estudar. Se eu pensar assim em tempo, era esse horário que eu tinha, esse horário para mim era muito valioso, final de semana era muito valioso,
entre um paciente e outro era muito valioso. E em casa mesmo, assim, quando eu estava em casa, eu não estava fazendo mais nada quase, a não ser estar estudando durante esses 2 meses, sabe? Aham. Mas assim, se eu pensar como que eu me preparei de matéria por matéria, eu fui vendo as aulas de estratégia mesmo, assim. Eu não eu não cheguei a ter um cronograma, sabe, Larissa? Eu vou estudar isso hoje, isso amanhã, não. Eu ia estudando, ia gostando, ia resolvendo. Quando eu achava que estava suficiente, eu trocava. Quando eu achava que a cabeça já não estava mais bacana, um exemplo, para estudar buco, eu passava para SUS, e passava para português. Então eu ia muito assim, no feeling do momento. Eu não tinha nem tinha nem tempo para fazer uma programação assim. Eu estudava o que era mais confortável naquele momento, sabe? E como que você planejou, assim, né? Você lia PDF, você via videoaula, você fazia muita questão? Como foi esse contato novamente, né? Porque você falou aí que fez mestrado, doutorado, então, desde que tinha finalizado isso, você estava meio que distante, né, desse mundo de estudar mesmo. Sim. É, assim, isso facilita muito eu ter contato com os alunos. Então, ele tem livros de questões e sempre perguntam alguma questão para mim e eu vou sempre lembrando, né? Os plantões são 24 horas, né? Então, a gente fica, muita gente ali do nosso lado, buscando o assunto de qualquer assunto e Aham, o assunto do buco sempre estava presente. Então, isso facilitava eu estar sempre em contato com questões e coisa aham, parecida. Quanto ao que eu estudei, veja, talvez não seja só um problema meu, mas assim, o tempo é muito curto, né? Então, para mim é muito estranho, por exemplo, conversar com você sem estar na velocidade de 2x. Parece outra aham. pessoa, entendeu? Assim como os outros professores. Então, sempre estudando muito com a aula muito corrida e fazendo muitas apostilas, sabe? Em algumas matérias que eu achava que eu sabia mais, eu lia a apostila resumida, não tem uma resumida e uma maior, e em algumas matérias que eu achava que eu sabia menos, eu sabia que eu tinha que dedicar mais tempo e eu lia realmente as apostilas maiores mesmo. E no fundo daquelas apostilas tem as questões e comentadas. Então, assim, aquilo ali já era um start, sabe? E depois eu ia buscar questões ou no aplicativo de vocês, acho que é aplicativo do Estratégia, ou em outros livros mesmo que os alunos me davam, assim, existem livros de questões bacanas, estava sempre fazendo. Me diz quais desses materiais, né, funcionavam mais para você? Porque, por exemplo, eu não sou tanto dos vídeos, por exemplo, quando eu estava estudando para o meu concurso. Eu sou mais de ler e de fazer um flashcard, mas cada coisa funciona melhor para um, né? Então, o que que mais funcionava para você? Eu precisava, porque assim, vou dar um exemplo. Por mais que eu tenha feito ortognática aqui, eu não sei o que que se pergunta, eu não sei, eu não lembrava o que que é importante. Então, assim, eu não conseguiria passar sem os vídeos, pelo menos ver uma vez, entende? Eu precisava ver Aham, o que que iria ser perguntado, assim. Porque, de sim. uma forma geral, eu sabia do que estava se falando, mas isso é diferente de você pegar e saber. A questão pergunta isso, você tem que se ater a isso, sabe? Aham, Então, os vídeos para mim de todos vocês, todos os professores eram muito importantes. Eu não deixei de assistir. Pelo menos os de Buco eu assisti todos, todos, todos. aham, entendi. E se você pudesse, né, elencar aí, qual foi sua principal dificuldade? Eu imagino que seja o tempo, mas Certo. existe alguma outra coisa que você falou assim, nossa, aconteceu, tinha isso, essa dificuldade, eu achei que isso não ia me permitir alcançar a aprovação. Bom, veja, eu sempre achei, até pelo meu histórico assim de vida, que que Buco eu ia ser mais gostoso de estudar, né? Porque são coisas que eu estou vivenciando, e que é mais fácil de entender, né? Agora, tenho até hoje, né, claro, muita dificuldade em coisas que eu não. Porque, assim, se eu me formei há 10 anos, um exemplo, imagina o tempo que eu estudei português, matemática, raciocínio lógico, é muito mais. Então, eu tive muita dificuldade, tive que ver as aulas, assim, para ver como é que fazia o MMC mesmo, como é que somava uma fração. Então, assim, muita coisa eu fui lembrando. Português básico eu fui lembrando, sabe? E outra coisa também, eu não sei se esse é um problema meu também, ou da minha faculdade, mas SUS, que é uma matéria super importante, pelo menos na minha faculdade, não era direcionada para concurso, você entende? Não era assim, questões, tudo mais, não era assim, era uma coisa muito mais social, de você ir em Uhum, colégio e tudo mais, pelo sim. menos quando eu era estudante. Então, essas três disciplinas, apesar de eu saber que buco, o peso é maior, né, e que seria mais importante,
parecia mais fácil para mim, era quase um período de descanso, entendeu? Sim. Eu estava lendo coisas que eu estava vendo. Enquanto que raciocínio lógico, português e SUS para mim era muito mais complicado. Eu tinha que parar mesmo, assim, era o período que eu não tinha ninguém em casa e que eu ia quase que Uhum. retomar tudo, sabe? Entendi. E se você hoje pudesse falar para alguém aí, né, que tá nessa mesma condição de vida corrida, de tem filho, tem família, tem casa, tem que dar atenção, né? Se você pudesse dar um conselho assim para essa pessoa, né? O que que você diria? Larissa, as motivações são muito pessoais, né? Eu talvez nunca tivesse essa motivação se eu não tivesse a situação que eu precisei ter agora, né? É. Mas assim, parece jargão, mas é aquilo, né? É determinação mesmo, é tentar estudar, é conversar com pessoas, é estar rodeado de pessoas que estão estudando, é estar envolvida, estar envolvido com quem estuda, porque os materiais vão chegando até você. Eu não sabia, eu não tinha noção nem o que que era a estratégia, quais eram, não sabia nada, e as pessoas vão falando para mim. Aí um tem, me mostra que tem aula disso, tem aula disso. Eu acho importante. Já me botaram no grupo, os próprios alunos me botaram no grupo. E eu ficava vendo ali as pessoas falando, quando eu não estava estudando ainda, mas todo dia me vinha um peso na consciência, porque o grupo estava falando de concurso e Ah, eu estava assim, pô, não comecei a estudar ainda. Isso no início do ano, né? Não aham. comecei a estudar, não comecei a estudar ainda. Então, assim, o conselho não adianta um conselho, a vida vai mostrar para você o seu caminho, entendeu? A vida vai dizer, ó, é agora que você precisa estudar. Eu, assim, fui muito sortudo, graças a Deus, com todo mundo que me ajudou, e nesse período da minha vida eu precisava passar, botei isso na minha cabeça, tive pessoas para me ajudar, vocês, o Estratégia, meus alunos, minha família, todo mundo que disse assim, não, estuda que você vai passar, que você precisa passar. E eu precisava passar mesmo. Eu estou muito feliz por ter passado. Que bom. Como você falou aí, 2 meses estudando ali, focado nisso. E é assim, é um resultado, um super resultado, né? Porque a Uhum. gente vê aí muita gente, eu, por exemplo, para conseguir o concurso que eu queria passar no exército. Eu estudei, fiz prova 2 anos, né? Estudei. E é aquilo, é o nosso momento, né? Algumas pessoas vão estudar 2 meses, outras 2 anos, outras 20 anos, talvez, quem sabe, né? Tem gente que tem isso adormecido, aí tenta ali passar um tempo, não consegue, aí depois vai tentar de novo. Cada um tem sua história, né? Como você falou, a motivação é muito pessoal, né? Então, eu agradeço muito aí pela sua disponibilidade, desejo muito sucesso na sua jornada, que você seja muito feliz nesse concurso. Obrigado, obrigado. Um beijo a todos, obrigado, Estratégia, obrigado a você pelo contato, pelas aulas, assisti todas as aulas suas, todas mesmo, assim. Vi todas as resoluções de questões, vi tudo, vi tudo, li todos os PDFs, sabe? Se não foi o inteiro, foi o resumido. Então, assim, estratégia foi importante para mim. Se não fosse, se não fosse essa, eu já queria estudar. Se não fosse esse material perto de mim, assim, eu não teria passado.